das são aqui, tal. É que eu estou dando uma entrada aqui no assunto, a gente já vai aprofundar, tá? Sobre a questão kármica. Tem encontros especificamente para a resposta de alguma atitude pregressa? E como é que eles se dão? Esses encontros, eu não estou falando de pai, mãe, irmão, que esses naturalmente, forçadamente, na mesma linha de sangue físico, né? E vão estar ali meio que por um tempo, pelo menos, juntos. Então existem pessoas que estão juntas por uma questão kármica, né? Vamos pensar sobre isso. E o acaso? São encontros marcados ao acaso? Quer dizer, no meio da jornada, você pode encontrar algumas pessoas. Ele não estava marcado antes, mas ele passa a ter alguma relação. Então, assim que a gente entra na encarnação, pode acontecer alguma coisa, sei lá, mudanças na estrutura. Tem muito encontro que não era para acontecer antes. A gente vai falar, mas durante a jornada ele é marcado. Ele é marcado mesmo. Você é marcado, por isso que está ali o acaso. Você entra na encarnação e durante a encarnação ela sofre alteração por diversos motivos. Eu já tive a oportunidade de ver uma vez fora do corpo, achei estranhíssimo, mas eu nunca falei disso exatamente porque achei estranho. Mas já que eu estou falando de um assunto hoje, eu vou só comentar. Um sistema parecia ser um sistema, mas não era. Era alguma coisa muito maior do que um sistema, que durante a encarnação ele verificava, junto aos mentores, o que poderia ser feito ao redor. Então, era uma coisa inteligente, que eles colocavam dados na frente, eles começavam a juntar e falavam, na jornada talvez seja interessante juntar essa pessoa com aquela. Não no sentido só de aproximar eles magneticamente. E, estranhamente, eu achei aquilo estranho, tá? Mas eu não duvidei. Ao mesmo tempo, por não ter, eu procurei pessoas que falaram sobre isso, não achei. Quer dizer, os mentores não usam só a questão das próprias situações espirituais, existe alguma coisa acontecendo no meio da jornada por uma questão de assimilação, necessidade, amparo, afinidade, até diferença por causa da questão do amparo magnético. Você pode se aproximar de uma pessoa por uma necessidade das regras da encarnação. Eu não sei se eu vou voltar nesse assunto, então vou falar aqui agora. Na encarnação, nós sabemos que os opostos se atraem, apesar de semelhantes, atraem semelhantes, entre conflitos as duas, mas os opostos se atraem. E eles se atraem, inclusive na própria encarnação, nós somos todos atraídos para cá. Aqui é a única dimensão onde forçadamente ficam seres de frequências diferentes, de pensamento, sintonia e ação. Porque assim que eles se soltam dos seus corpos, eles vão cada um para os seus ambientes naturalmente. Mas aqui não. E isso não é por acaso. Isso é uma das coisas boas da encarnação. Nós nos juntamos com almas melhores, convivendo no mesmo ambiente que ele. Claro que causa uma bagunça magnética. E tem pessoas com dificuldade consciencial ainda muito baixa e outras com consciência mais alta. E nós sabemos que quem não chora não mama. Significa dizer que se tem 50 crianças na emergência, a que está berrando vai ser atendida primeiro. A mesma coisa acontece na encarnação. As almas cebosas fazem barulho. As almas em aprendizado chamam atenção. Às vezes são 2, 3 pessoas, é assim em todo lugar. 1, 2, 3 pessoas num grupo. 2, 3 pessoas numa empresa. 2, 3 que elas são suficientes para desestruturar tudo. Mas isso e por isso, por vários motivos, o universo é meio que uma lei. Eu não sei se essa lei acontece naturalmente, quer dizer, encarnou, vai acontecer. Eu não sei se é um processo também natural. Quando eu digo naturalmente, é assim, os mentores vão aproximar vocês, vai ser decidido na jornada, ou se tem situações que independem da decisão. Só de você passar pela Terra, passar perto de pessoas necessitadas, é comum que algumas delas se aproximem de você, e o interessante é que elas não ficam muito tempo. Ficam, às vezes, até uns 10 anos, mas não ficam a vida toda. A maioria se afasta, por uma questão de frequência mesmo. Se aproxima, troca-se muita experiência, se transmite muita coisa, claro, daqui para lá, de lá para cá, se resgata da alma um pouco mais harmonizada, muitas coisas necessárias, se assume a consequência de nascer aqui, você nasce no ambiente, você tem que fazer o bem aqui, e em algum momento vocês simplesmente se separam, e muitas vezes a gente não entende essa separação.
Às vezes ela acontece não só por diferenças de sintonia, mas por trocas. Um ajuda o outro durante alguma determinada fase por causa de mudança. Agora eu pergunto, como que eu vou identificar que tipo é o meu? E por que muitos não dão continuidade? Por exemplo, amigos, namoro, casamentos, podem durar fisicamente só uma parte da vida. E a gente tinha tantos planos, às vezes. Ninguém começa uma relação, principalmente casamento, pensando em terminar. É uma coisa que você quer continuar. Mas inclusive uma coisa forte para pensar em casar, né? Normalmente. Mas mesmo assim, parece que chega algum determinado momento. Você pode até falar que não se conhecia direito. Claro que a gente tem coisas que só vai se ver na jornada. Mas parece que em determinado momento alguma fio se quebra e não tem o que se faça mais. E nisso vem as falhas humanas entre vários aspectos que acabam perturbando também essa relação, mas é muito complexo falar disso. É como se não tivesse mais frequência para estar junto e força-se, às vezes, uma certa continuidade. Mas a gente não dá para saber que momento que é o certo, que momento que é errado. A verdade é que nós somos andarilhos. Falamos disso. E a gente está o tempo todo trocando, aprendendo aqui para um lado e para o outro, e vai ser assim, daqui a pouco você sai daqui e vai para outro frequência. Todas as suas imagens de relação com as faculdades, relação no casamento, relação dentro da sua casa, relação no condomínio, tudo some. Assim. Não termina até a relação sua com os cachorrinhos. Pelo menos daquela forma existente, os seus bichinhos somem. Então, temos um tempo para estar junto. Alguns, acho que uma parte, assim. Tem mais alguma coisa que pode estar marcada na nossa vida que não podemos ou não ir? O quão errado seria, isso é uma coisa muito difícil, depois que, não, por motivos diversos, a frequência não mais se mantém, o quão errado seria, por que dói tanto, né? Já percebeu que nós somos o próprio sistema límbico, o sistema cerebral, tudo é feito para manter as coisas. E a gente não consegue lidar muito bem com essas emoções todas. Não consegue. Por que a natureza... Isso é uma coisa que eu me pergunto. A natureza ela evoluiu, fisicamente falando, para deixar tudo no lugar certo. Nós precisamos dormir, tudo é equilibrado. Estou estudando uma coisa que é incrível. Até a energia que você gasta, que é o ATP durante o dia, quebra-se e fica adenosina. A quantidade de adenosina que você tem é um dos fatores que vai fazer você ficar com sono. Então, quanto mais você quebra ATP, mais você gasta energia, mais adenosina, mais você vai sentir sonolência. Então, tudo é meio que feito de uma forma incrível. Você não tem como ficar muito tempo fazendo. Por quê? É a questão que eu fui faço. Por que sempre existiu morte desde o começo da evolução? Sempre existiram separações. Separações de todos os tipos. Por que o cérebro não evoluiu para compreender isso mais facilmente? Por que ele manteve tantas forças na sua situação de memória? Porque aí entra a questão da consciência. Tem algumas coisas que não são orgânicas. E é aí que eu queria chegar. Elas podem passar pelo instrumento do corpo que a gente usa, mas elas não são orgânicas. Elas são espirituais, elas estão armazenadas lá no fundo da gente. Nós não temos ainda, nesta parte espiritual, capacidade de sair da vida de alguém, retirar a nossa presença, ou alguém sair da nossa vida por motivos diversos, sem um grande sofrimento, ou um impacto muito forte na nossa vida. As músicas são feitas para isso. Parece que a gente canta quase que no mundo, geralmente. Então, nós somos, só para concluir, nômades e andarilhos. Na jornada, nessa vida aqui, por diversas razões, alguns caminhos se cruzam, outros não. Algumas coisas parecem... E a gente não sabe direito por quê. E eu não acho que tem uma coisa pré-determinada totalmente, mas algumas coisas, elas apontam para ali. E você sente até uma coisa estranha. Você já... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas toma cuidado com a resposta. Vou fazer até enquete. Toma cuidado com a resposta, por causa da questão da ilusão, tá? Mas em algum momento da sua vida, por isso que eu vou fazer a pergunta atemporal, você já sentiu que havia alguém para encontrar? Eu não estou nem falando só de amor. Provavelmente essa é a parte mais forte da pergunta, em cima da nossa consciência. Então, você já percebeu que tinha alguma coisa lá fora que vibrava numa determinada frequência que parece conto de fadas, parece sonho da Cinderela,
mas é uma coisa que move, é tão forte que essas coisas são descritas em filmes e os filmes não vêm para mentir. Eles vêm, ou as histórias, para mostrar o sentimento humano. Eles vêm por isso que nós nos identificamos tanto com eles. Eles não estão nos induzindo, eles estão fazendo aquilo que encaixa na nossa personalidade. Então, tipo, é interessante pensar isso. E se a gente não encontra essas pessoas que estão determinadas? Tem alguma coisa errada? Não. Mas pode existir situações internas que a gente vai sentir sempre. Aliás, é difícil você não se confundir nisso, porque também existe um mundo espiritual. E muitas vezes nós sentimos falta, que seja sutilmente, de um ambiente mais acolhedor, mais calmo, de amigos, de não violência ou de não vibrações negativas, onde você não tem acesso, essas coisas não têm acesso a você, diferente daqui, que parece que é um turbilhão, você tem que viver num lugar desse. Então, muita gente sente falta de um determinado lugar, e tinha uma pessoa na minha família que era desesperada para morar em fazenda. Queria ser da cidade toda e morar na fazenda. Eu acompanhei essas tentativas diversas. Comprou uma fazenda aqui, não deu certo, foi para outra, não deu certo, foi para outra. E uma vez eu chegando, já mais um pouquinho espiritualizado, eu conversei com ela. Eu falei, já parou para pensar que você não está procurando uma fazenda em nenhum lugar, você está procurando um lugar dentro de você que você não vai encontrar nunca. Não nesses lugares. Alguma coisa que talvez, se você tivesse estado perto, é esta sensação que você sente quando tem uma pendência com um ser que vibra numa determinada frequência por aí. Bom, eu vou começar a trazer situações aqui para que a gente pense junto. Primeiro eu vou trazer trechos gerais e aí a gente vai aprofundando, tá? Vamos dar uma olhada em trechos gerais. Encontros marcados de Gonçalo fala assim, olhando para trás, encontro inúmeros episódios que, lidos depois, ganham significados premonitórios. Alguns são simpáticos, outros inconsequentes, outros profundos e marcantes. São os encontros marcados pelo destino e com os quais nos surpreende numa coleção incrível de luz e sofrimento na jornada. Sobretudo o que pode acontecer ao você viajar pela jornada da vida num estado de quase que tateando escuro, mas é incrível como a gente consegue encontrar. O que é o magnetismo? Como nós nos encaixamos? É uma das coisas que a gente ainda não consegue explicar. Como, por exemplo, nós não temos esse sentido, mas ele existe. O polo magnético da Terra existe. E alguns seres são capazes de sentir. Nós não. As tartarugas, as baleias, os tubarões e vários outros aves, elas conseguem saber qual é a direção que elas têm que ir. E não pergunte para ela como é que ela sabe. Aliás, dizem que o homem tinha isso, numa escala menor. No momento que vivia numa floresta, ele sabia a direção. Há muitos, provavelmente, anos atrás, né? Milênios. Mas o comparativo que eu estou dando é que nós temos um faro, uma sensação. E às vezes a gente acha que a diferença é que ela não é focada. A gente acha que não. Ela só não é focada. No livro Alquimista, de Paulo Coelho, ele fala: quando você quer alguma coisa, todo o universo movimenta para que você alcance o seu desejo. Não há outro caminho senão aquele que a gente escolhe seguir ou aquele que estava pré-planejado. Mas para cada caminho, sempre tem uma ajuda ou uma sensação, seja da forma que as pessoas, seja na forma de pessoas ou em sinais. Ele diz que tem algumas sensações que estão escritas, o que temos que fazer é perceber sinais, reconhecer padrões, quando uma pessoa, acontecimento entra na nossa vida por um motivo maior. Quando alguma coisa está para acontecer, o seu não sei, verifica se está melhor. Vou deixar assim, tá? Me dá um retorno e vamos embora. Se não estiver, eu vou continuando aqui. Quando alguma coisa está para acontecer, eu não sei, já falamos disso. Já percebeu que existe a Fibonacci, padrões nas sombras, padrões no nosso comportamento, de algumas sensações que começam a aparecer diferentes para a gente, algumas coisas acontecem sem que a gente entenda, e parece que dentro do nosso magnetismo alguma coisa movimenta para isso. É o exemplo que eu sempre falo, o do magnetismo único. É uma coisa única. É como a nossa digital, ela é única.
Imagine uma pessoa, por exemplo, que vem com magnetismo específico para encontrar uma determinada pessoa. Você vai passar por milhões de pessoas. Eu costumo falar que essas pessoas são como os palitos dentro de uma piscina olímpica. Bilhões deles estão ali cobrindo. Talvez não sei se bilhões, mas milhões. Só tem uma agulha dentro da piscina, no meio dos palitos. Entenda essa agulha como um magnetismo específico de colada. Quando o ímã passar na frente, ela vai colar. Ela vai colar por uma questão kármica, ela vai colar por uma questão de proximidade, de sintonia. Porque as pessoas são parecidas. Você pode estar numa média maior, uma média menor. Por isso que é importante muito a gente ter a nossa média alta. Como que se faria isso? Não lamentar-se, tentar manter uma frequência de mais positividade, de compreensão perante as coisas. Isso faz com que você vai levar mais espiritualidade nos momentos de dificuldade. Já fazendo com que você não seja um teórico, você de fato seja um espiritualista. Você coloca em prática, então você mantém essa frequência aqui em cima. Tem uma certa seletividade, porque quanto maior a frequência, menor a proporção nesse momento de encontros, porque não são muitas pessoas que fazem isso. Porém, contudo, todavia, você vai passar em muitos lugares e elas vão estar por aí. E não só elas, o ser vai estar por aí. Porque às vezes o ser pode não estar na frequência boa, mas se eles estão marcados, o que está na frequência boa é o que encontra. Encontra primeiro. Carita vai até entender algumas coisas que eu estou falando. Encontra. Só que se espera que a outra, às vezes encontra, olha, sente que é aquele ser, principalmente quando está falando em caminhada em conjunto, tá? Mas aquele ser parece não ter despertado ainda. Isso quando não há ilusão, obviamente, porque pode acontecer de a pessoa romantizar, é uma sensação inexplicável. Não dá para explicar. Na profecia celestina, nós não encontramos ninguém por acaso. Cada pessoa que passa, esse livro é muito bom, aliás, cada pessoa que passa em nossa vida vem sozinha, mas não parte da mesma forma. Ela leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. Bonitinho, né? Há uma razão para todos os encontros, mesmo que não percebamos no momento. Eles são marcados por nosso crescimento espiritual e suas lições que fugem com o tempo. Ele fala de fluxo de energia que cada um carrega, de frequência, de almas, muitas vidas, muitos mestres. Também é muito bom esse livro do Brian. Almas viajam juntas ao longo de vidas. Às vezes encarnam como amigos. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é um pai, uma mãe. É de uma conexão que é ímpar. É de uma frequência. Aliás, eu vou fazer essa pergunta aqui com vocês. Você conhece alguém? Você já teve a oportunidade? Porque tem muita gente que talvez não. E é curioso saber isso de você. Você conhece alguém, ou conheceu, ou conhece, né? Que tem uma afinidade anormal, totalmente forte. Eu não estou falando de... vou descrever aqui. Antes de postar, eu quero falar uma coisa. Se você conhece alguém há 6 meses, calma lá. Eu estou falando de uma sensação não ilusória, não de paixão, tá? Mas de uma sensação a fundo. Que pode até ser que você tenha conhecido a pessoa agora. Mas observa a sua carência, observa as suas necessidades, tá? Porque, de repente, pode ser aquela pessoa que você conheceu agora, você realmente sentiu uma coisa estranha. Que tem gente que se apaixona por gente que dá golpe aí. Você disse que foi a coisa mais incrível que aconteceu na vida. Então, existem ilusões, tá? Então, nós temos que pensar, se tiver alguma coisa errada aqui, vocês não tem problema. Esta situação é incrível. Como eu falei, não necessariamente é questão amorosa, tá? Pode ser seu pai, pode ser seu tio. Você percebe que é alguma coisa diferente ali. Esse livro A Cabana, também, que é muito bom, ele tem uma parte legal. Não há lugar para o acaso em um mundo onde tudo tem um propósito. Alguns encontros, por mais inesperados que pareçam, são momentos chaves que nos levam a refletir sobre a nossa visão de mundo. Cada pessoa que entra em nossa vida deixa uma marca que muitas vezes só entendemos depois. A jornada do personagem é uma metáfora para a vida. Encontros dolorosos, surpreendentes, que vão formando quem somos, mesmo que muitas vezes o propósito não pareça evidente de imediato. Então, assim, saímos desse tópico aqui agora e vamos para outro. Nós
por mais é difícil agradecer pela uma lascada que você toma, um sofrimento que você tem. Às vezes não é alguém que foi embora, como se fala, é um livramento. Mas aprendeu alguma coisa, trocou experiência, né? Deixou muita coisa. Vamos aos encontros marcados pelo destino. Um fio invisível tem uma parte assim, no livro de Laura. Nenhum de nós é um super-herói, nem mesmo especialmente virtuoso. Quando nos conhecemos, eram apenas duas pessoas com passados complicados e somos frágeis. Mas, de alguma forma, nos encontramos e nos tornamos amigos. E isso você verá que fez toda a diferença para nós dois. Ele reflete um encontro que teve com uma pessoa que era uma amizade inexplicável e manteve-se nessa energia pela vida inteira. No livro Brida, também, de Paulo Coelho, muito bom também esse livro. Encontros importantes são planejados pelas almas muito antes dos corpos se verem. Eu estou falando nesse exato momento de encontros marcados. Você marcou. Como que as almas fazem? Como é que funciona? Eu estou trazendo algumas visões e a gente vai desenhando junto aqui. Que certos encontros são orquestrados ou planejados em um nível espiritual muito antes de se conhecerem no corpo físico. Amor e outras drogas, de Jamie Randall, ela fala, você pode encontrar milhares de pessoas e nenhuma delas vai te tocar. Então, um dia, alguém entra na sua vida, toca na sua alma de um jeito, e antes que você perceba, a sua vida foi mudada para sempre. É um processo marcado. E não, é uma coisa que transforma a vida. É um ser que chegou, encaixou da forma correta, e você nunca mais foi o mesmo. Ele fez diferença para você. Como seria essa preparação em outro lugar? Vamos trazer algumas coisas. Nosso lar tem várias coisas legais, por isso que eu trouxe ele aqui. Lisias perguntou para alguém, eles estavam num local tipo Bosque das Águas, um lugar desse. Aí ele fala assim, como se processou o seu encontro com as irmãs? Acho que foi na casa isso. Aí ela fala, isso foi combinado aqui, muito tempo antes da volta delas ao mundo físico. E você se conhecer imediatamente após o reencontrarem na Terra, nem sempre o reconhecimento é imediato. Respondeu-lhe, mas o sentimento de afinidade é quase instantâneo. Foi assim que nos reencontramos, sentimos uma inexplicável sensação de familiaridade. Existe um bem-estar, uma sensação de calma, de casa. Não é a euforia, fogo no fiofó. Não é isso. É uma sensação de... Quando você chega em casa, que você tira a roupa, que você senta para tomar um cafezinho, eu falo, puxa, essa sensação que você tem perto dessa pessoa, ela transmite presença. Isso nos encontros que não são kármicos, tá? São destinos de seres que se marcam antes por um motivo legal no mundo espiritual. Os kármicos, daqui a pouco nós vamos chegar neles. E A Vida Continua, de André Luiz, também tem Evelina. Aliás, tem esse filme no Netflix. Muito bom. É baseado nesse livro, tá? De Chico Xavier. Nosso encontro na Terra já está planejado. Estaremos juntos novamente. Evelina falando para Ernesto. Embora em papéis diferentes. Como assim, Ernesto? Indagou Evelina. Desta vez, seremos irmãos. Teremos a oportunidade de fortalecer nossos laços afetivos e aprender juntos as lições da vida que a Terra nos oferecerá. Quer dizer, que bonitinho. Às vezes você nunca percebeu uma conexão diferente com o irmão, às vezes. Por quê? Um é assim, com outros não. Então, as conexões, os encontros, esse é um encontro inevitável. São marcados todas as formas possíveis. Claro que eles fazem plano 1, plano 2, plano 3, porque não sabe se vai dar tudo certo. É normal que nos planos dizem que uma boa encarnação você faz entre 20% e 40% do que foi combinado. Uma encarnação mediana, digamos assim, é boa. Passou disso, é muito bom, e tem gente que zera, né? Normal. Também no livro Missionário da Luz, um espírito fala assim, um instrutor, você se compromete a auxiliar um instrutor, um mentor, seu antigo adversário em sua próxima jornada terrestre? Sim, respondeu o espírito. Compreendo que agora a importância desse encontro para a nossa evolução mútua. Como pretende ajudá-lo? Questionou novamente. Seria seu amigo, afirma o espírito em convicção. Estarei ao seu lado nos momentos mais difíceis. Esses casos, eles eram inimigos na Terra, mas passaram a ser amigos do retorno. Passaram a compreender. Pode acontecer isso com o pai, com o filho e tal.
Só que foi um resgate muito importante isso. A gente pensa que se fizer uma coisa, por exemplo, você brigou com fala com seu pai a vida toda, no meu caso, nesse momento, sem hipocrisia aqui. Que se você não resolve, eu sei disso. Se você não resolve, eu tentei diversas vezes. Se você não resolve aqui, depois dá para resolver do lado de lá. Eu vou voltar e nós vamos entender tudo o que aconteceu. Nós estaremos unidos, mas é preciso retornar ao corpo para que a alma vença a dificuldade física e desperte, através do inconsciente, a força que pertence à sua ação verdadeira, e não aquela que já está no... Porque esse ambiente aqui, ele vai forçar você a ser egoísta, a só pensar em você, a ter pouca empatia, ou por uma questão traumática, ou sabe Deus, por qual outra. Então, é nesse ambiente que você tem que vencer. Não adianta ir lá para sempre vencer lá. É aqui. Quando você falha aqui, é aqui que você tem que voltar para arrumar, porque você não sabe se você realmente está... Memória de suicida também tem aqui o seguinte: nossas almas se encontrarão na Terra, disse um espírito, e teremos a oportunidade de reatar os laços que rompemos no passado. Exatamente isso que eu estou falando. Aí o outro fala, mas como saberemos quem somos? Não saberemos com a mente, mas nossos corações reconhecerão. Sentiremos a conexão inexplicável. Veja que eles tinham feito coisa errada um com o outro, mas olha que bonitinho. Em harmonia, no mesmo ambiente. Por isso que eu estou falando que é uma situação kármica, é um destino, mas não negativo nesse caso. Daqui a pouco a gente vai para as questões negativas. Uma vontade de estar próximo e de ajudar um ao outro. E assim que o amor verdadeiro se manifesta, superando as barreiras do esquecimento, onde verdadeiramente nós somos quem somos, e não aquilo que pensamos ser ou que conscientemente achamos ser. Somos inconsciente. Na verdade, dizem que até o processo inconsciente nem manifesta toda a presença da alma. Tamanha são os testes que são feitos fora do corpo. E até, aliás, vou pular aqui. No livro Nosso Lar, de André Luiz, também, tem uma cena do capítulo 30, que descreve André está passeando no bosque da colônia espiritual, enquanto eles veem um casal abraçado. André, o som está ruim? Vou dar uma volta. Acho que agora foi. Vou continuar, porque eu sei que agora está bom. Daqui a pouco a gente arruma de novo, se der problema. Depois eu vou verificar o que é isso. Talvez, sei lá. Então, ele pergunta para Olisias, aquele casal ali, ele convidou-me a um pequeno desvio e atravessamos um bosque onde casais felizes, não só aqueles, outros, ele levou para passeavam ao luar. Chegamos à graciosa fonte. Um casal abraçou-se ao nosso lado e ele ouviu. Juro que voltarei à terra, meu amor, para depois desposar-te em nova existência. Ela fala para ele, serei tua esposa dedicada e fiel companheira. Claro que no meio de várias experiências, ele trouxe uma que marcou para ele. O homem, o espírito abraçou, eles se abraçaram e respondeu, estarei confiante, querida. Atravessarei as águas escuras da morte, do inconsciente, para buscá-la. Olha a força, o contato. Essa ação, ela está carregando uma conexão. Você sabia que você carrega conexão até com seus obsessores, né? Tudo que aconteceu junto aos seus obsessores tem conexão. E eles, em algum momento, vai ser atraído por uma fase ou outra. É natural. Mas as questões de amor também. Que bonitinho, como eles falavam, né?